Bom, Gabriel, beleza, mas que 4 momentos são esses? Que 4 caminhos são esses? Que 4 etapas são essas? São, primeiro, o caminho do aprendizado, Xue, como é chamado em mandarim. Já vou explicar cada um dos caminhos. Segundo, o caminho da prática, o aprendizado leva à prática, Lian. O terceiro caminho, o caminho da fixação. Aqui é o pontapé inicial. Se aqui as coisas começam a dar errado, aqui elas tendem a piorar, aqui elas vão de mal a pior e você aqui não consegue essa total compreensão, você não colhe os frutos que são justamente, que nascem justamente nessa quarta etapa. Então preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Todo mundo passa por isso. E todos nós, inclusive os professores e mestres, passam por isso o tempo todo. Porque esses caminhos eles se repetem, é claro que de maneiras diferentes, mas as 4 estruturas se mantêm, tá? Então, no primeiro momento do aprendizado, é aquele que a gente começa a aprender algo com alguém, em algum lugar, tá bom? Isso pode acontecer, esse pontapé inicial, pode ser dado de forma planejada ou não. Pode ter sido um acidente, tá? Você pode ter caído de paraquedas numa aula de Kung Fu, como aconteceu comigo. 5 anos depois, já com 16 anos de idade, eu fui atrás de aprender ninjutsu. E aí eu vi aquela placa de uma academia que eu passei perto de casa, escrito ninjutsu, Krav Maga, Kung Fu, Jiu-Jitsu, tinha um monte de modalidade, tinha dança do ventre, tinha de tudo. Mas eu fui atrás do ninjutsu, porque eu estava influenciado naquela etapa da minha vida, não queria mais saber da capoeira, e eu queria aquele treinamento na floresta, de me camuflar, de estar com um grupo ali, de treinar aquelas técnicas ninjas. Certamente estava influenciado pelos filmes, né, American Ninja, filmes que passavam na sessão da tarde, essas coisas. E chegando lá eu vi que tinha a turma de ninjutsu muito vazia, não me interessei muito, achei aquilo um pouco devagar. Rolamento só, muita repetição do rolamento. Tá, fiquei até um pouquinho assim meio, não sei se eu vou entrar agora, fiquei naquela dúvida. Mas na sequência eu vi que tinha aula de Kung Fu e eu fiquei para assistir. E era a turma que estava bombando naquela academia, todo mundo treinando bastão, facão, combate, saltos, o treinamento assim, muito cativante. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que nem os filmes de ninjutsu estavam mexendo ainda. E eu falei, esquece ninjutsu, o meu negócio é Kung Fu. E a partir dali o Kung Fu, eu me apaixonei pelo Kung Fu, né? Foi amor à primeira vista, vamos dizer assim. Só que eu caí ali de paraquedas, eu não tinha planejado isso. Então, pode acontecer das duas maneiras, de forma planejada ou não. Independente disso, você começa o primeiro caminho, que é o caminho do aprendizado, aquele que depende do seu professor te ensinar com paciência, passo a passo, com sabedoria, com didática, com método, ok? E você tem a função de receber, deixar entrar, assimilar todo aquele conhecimento que o professor está passando. Isso acontece às vezes no primeiro treino, né? Na primeira semana, no primeiro mês, você aprende e você pratica. Praticar é o segundo caminho, não se esqueça. Esse é o momento que vai depender só de você. Então, no primeiro momento, depende do seu professor. Você tem que ter paciência para aprender, ele tem que ter paciência para ensinar, é uma troca, mas é uma troca onde ele tem muito mais a te passar do que você para ele. Já no seu treinamento, é aquele momento que o professor te deixa no cantinho da academia para você treinar por conta, ou quando ele manda você ir para casa e treinar, fazer dever de casa, às vezes ele nem manda, mas é importante que você saiba que você precisa treinar sozinho. A maior parte do seu treinamento, do seu aprendizado vai se dar sozinho, é na prática, Lian. Então, no momento de Xue, de aprendizado, você tem que fixar, absorver ao máximo do seu professor. Se você puder filmar com a câmera de celular, né? Filme, porque depois você vai poder estudar detalhes que a nossa mente acaba deixando passar. Por isso que hoje a tecnologia está muito a nosso favor, né? Nos meus cursos online, eu uso muitas câmeras, os alunos se estudarem através de vídeo, porque ali não deixa passar nada, né? Mas aí o professor vai te deixar no cantinho, vai depender de você treinar bastante, se aprimorar, se aperfeiçoar, colocar em prática aquilo ali. Aí começa a entrar o efeito do Kung Fu, trabalho duro, né? Ao longo do tempo. Se você tem um professor que vai estar analisando o que você precisa melhorar, não deixar passar nada, você vai estar sendo acompanhado de alguém realmente técnico, alguém inteligente, e o seu Kung Fu vai estar sendo praticado de forma mais inteligente, correto? É aquilo que eu prego aqui para você. Então isso depende também de muita sorte, de você encontrar uma pessoa totalmente disposta a te dar essa atenção e a te ensinar realmente o que ela sabe e até se ela realmente sabe aquilo ali que ela está se propondo a ensinar. Mas se você começa a pôr em prática, tudo começa a se expandir para você.
Por exemplo, quando eu aprendia do professor nessa academia, na primeira academia que eu comecei a praticar, eu continuava depois da aula treinando sozinho. A grande maioria dos alunos saíam, formavam um grupinho e iam para a padaria que tinha do lado, todo mundo ali ficar comendo, batendo papo, e a galera não era de treinar muito, era mais pelo convívio, né? Todos esses alunos, ao longo do tempo, foram saindo do Kung Fu. Foram grandes amizades que eu tive, mas abandonaram a arte porque, desde o início, não eram tão incentivadas ou não possuíam dentro dela essa consciência de que elas precisavam realmente treinar sozinhas também. Elas eram totalmente, ou boa parte delas eram muito dependentes do mestre. Então, se o mestre não está mandando treinar ou não está ali para treinar, elas não treinam. Mas eu era diferente, eu ficava treinando porque eu gostava muito daquilo. Eu sentia dentro de mim a necessidade de treinar mais porque eu percebia que tinha muito mais a se aprender. E é que é natural que o professor observe isso e ele comece a te dar mais atenção. Ele vai vendo que você amadurece melhor e que você também merece mais, você está fazendo por onde. Então, os caminhos começam a se abrir. Se você tem esse momento inicial do seu caminho sendo bem pavimentado, a sua estrada ela vai muito mais sólida, muito mais longe. E quais são os caminhos seguintes? É o caminho da interiorização, o terceiro caminho, Shiou. Então você, além de aprender, praticar corretamente, com correção, para lapidar.